Boa noite. O Telejornal abre hoje com um editorial a mensagem firme e integradora do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. A sessão solene que marcou a abertura da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, proferiu um discurso que, além da habitual prestação de contas, se revelou uma verdadeira declaração de princípios enraizada na história, na memória coletiva e numa visão lúcida do futuro de Angola. Ao evocar os 50 anos de independência nacional, o chefe de Estado não se limitou a comemorar uma data simbólica. Recordou com a emoção contida de quem conhece bem o valor do sacrifício, o preço imenso que o povo angolano pagou na luta pela liberdade. Enalteceu com a justeza que lhe é característica o legado do presidente fundador António Agostinho Neto, lembrando que a bandeira nacional, o símbolo maior da nação, é fruto do sangue, do ardor, das lágrimas e do abnegado amor do povo angolano. Uma referência histórica e patriótica que confere profundidade e autoridade à sua mensagem. Reconheceu com igual frontalidade os tempos difíceis do pós-independência, nomeadamente os 27 anos de guerra civil, um flagelo que devastou famílias, mutilou gerações e adiou sonhos legítimos. Todavia, longe de se perder em lamentações, o presidente lançou um olhar para o futuro, destacando a necessidade vital da paz, da magnanimidade e do perdão. Virtudes que, como lembrou de forma implícita, já haviam sido enfatizadas pelo seu antecessor José Eduardo dos Santos, numa clara mensagem de reconciliação e união nacional. Este espírito integrador reflete-se também na decisão histórica de condecorar figuras como Alden Roberto e Jonas Savimbi, numa clara demonstração de um estadista que privilegia a unidade nacional acima de interesses pessoais ou partidários. Ao estender o reconhecimento aos signatários dos acordos de Alvor, o presidente reafirma o compromisso com uma Angola unida, solidária e orientada para a paz. Não é mera retórica. João Lourenço tem demonstrado, através de atos concretos, uma coerência exemplar entre o discurso e a ação. A decisão tomada há cerca de 6 anos de autorizar um funeral condigno a Jonas Savimbi, um dos signatários dos acordos de Alvor, foi um ato de elevada sensibilidade e coragem política, assumido numa altura em que nada o impelia a tal gesto. A criação de uma comissão interministerial para tal efeito sublinha a determinação do presidente em avançar no caminho da reconciliação, mesmo perante resistências internas. De igual modo, o pedido formal de perdão pelos acontecimentos traumáticos de 27 de maio e a dignificação dos corpos dos dirigentes falecidos em Luanda em 1992 são sinais claros da responsabilidade e do humanismo que pautam a sua governação. São gestos que elevam João Lourenço à estatura de grandes estadistas, ao demonstrar que o verdadeiro patriotismo transcende as divisões partidárias e privilegia o interesse superior da nação. O discurso valorizou igualmente o esforço contínuo e a esperança dos milhões de angolanos que, dia após dia, lutam pela reconstrução do país, pela construção da nação e pelo lançamento das bases do desenvolvimento sustentável. É uma homenagem sentida aos anónimos que são o verdadeiro motor do progresso nacional. Não subsistem dúvidas de que o discurso proferido pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço marcará um ponto alto na história recente de Angola pela clareza de pensamento, pela firmeza dos princípios e pela nobreza da visão expressa. A sua figura afirma-se com sobriedade e consistência como a de um verdadeiro estadista de sólida estatura moral, intelectual e política. Um líder que conjuga sensibilidade humanista com sentido de Estado e que tem na reconciliação nacional uma convicção pessoal e um eixo estruturante da ação governativa, da sua ação governativa. Ao celebrar meio século de independência, o Presidente da República convida todos os angolanos a refletirem sobre a importância de aprender com o passado, superar desafios e abraçar com esperança
o futuro. É uma mensagem que, pela sua densidade e oportunidade, fortalece o espírito coletivo e renova a confiança do destino comum. A Angola que hoje temos em construção deve-se a este compromisso firme com a verdade, a justiça e a unidade. Sob a liderança do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Angola reafirma o seu lugar como uma nação que sabe honrar a sua história e, sobretudo, que tem a determinação de vencer. Vamos conhecer os destaques desta noite. O presidente João Lourenço anuncia a condecoração dos 3 signatários dos acordos de Alvor. Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi serão condecorados em novembro. No Parlamento, o chefe de Estado radiografou o país antes e depois da independência, as conquistas alcançadas e o crescimento notável em vários setores da vida nacional. João Lourenço emocionou-se e foi aplaudido de pé no ato que marcou a abertura do novo ano parlamentar. 2 mortos e 19 feridos. O balanço do acidente ocorrido hoje no troço Cuito-Ambo. E ainda a morte de Raila Odinga, ex-primeiro-ministro do Quênia, vítima de doença. E começamos o telejornal olhando para a notícia que hoje marca o dia. Tem a ver com a abertura do ano parlamentar. Vamos olhar para os momentos altos que marcaram o discurso sobre o Estado da Nação que o Presidente da República pronunciou hoje aos convidados e deputados à Assembleia Nacional. Por ocasião da mensagem sobre o Estado da Nação, que marca o arranque de mais um ano parlamentar, o Presidente da República, João Lourenço, dedicou parte significativa à economia nacional à beira dos 50 anos de independência. O chefe de Estado disse que o país herdou a sua num contexto complexo e de muitos desafios. Os primeiros 12 anos da nossa vida como Estado independente foram marcados por um sistema de direção centralizada da economia, tendo o Estado como principal agente econômico. A partir de 1987, com a aprovação do Programa de Saneamento Econômico e Financeiro, iniciou-se a transição para a economia de mercado, ampliando a iniciativa privada, atraindo investimento e respondendo à crise do petróleo e aos déficits fiscais impostos pela guerra. O período de 1996 a 2015 foi de profundas e estruturantes reformas. Reestruturou-se a política econômica, foi implementada a estratégia global de saída da crise, a qual reforçou a estabilização macroeconômica e a confiança na nossa economia. Entre 2013 e 2010, com a estabilização econômica e o aumento das receitas petrolíferas, o Orçamento Geral do Estado expandiu-se, canalizando recursos para a reconstrução nacional através do Programa de Investimentos Públicos. A trajetória das finanças públicas evidencia fases distintas, tendo particularmente, depois do fim da guerra, registrado momentos fiscais favoráveis, havendo maior canalização de recursos para o Programa de Reconstrução Nacional, bem como momentos de maior volatilidade fiscal global, com pressão sobre as contas públicas. O chefe de Estado sublinhou que se assiste a uma redução do rácio da dívida pública, que se situa atualmente nos 55,5% do produto interno bruto. Atualmente vivemos um processo de recuperação, marcado por uma consolidação fiscal gradual. O rácio da dívida pública continua a registrar uma redução expressiva, passando de 115,9% do PIB em 2020 para 55,5% do PIB em 2024, abaixo do limite de 60% legalmente definido, fruto, entre outros, da estratégia prudente de gestão da dívida que temos seguido, privilegiando a diversificação das fontes de financiamento,
o alívio do serviço da dívida como resultado do alongamento dos prazos médios de maturidade, a renegociação dos termos contratuais e a disciplina fiscal. Em linha com a estratégia de endividamento 2024-2026, perspectiva-se uma redução do peso do serviço da dívida de 63% para níveis de até 45% da despesa total. João Lourenço citou a explosão demográfica que o país assiste. Se em 1975 Angola contava com 6,5 milhões de habitantes, atualmente conta com 35 milhões e deve chegar a 68 milhões em 2050. Quanto à esperança de vida, os angolanos vivem hoje, em média, mais 23 anos. Passados 50 anos, o país mudou em todos os domínios, desde logo no plano demográfico. De cerca de 6 milhões e meio de habitantes em 1975, Angola tem hoje, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 35 milhões de habitantes, esperando-se que por volta de 2050 passemos a ter perto de 68 milhões de habitantes. Este rápido crescimento coloca sobre nós desafios em todos os domínios, com destaque para a disponibilização de serviços sociais às populações em quantidade e com a qualidade que desejamos, sobretudo nos domínios da saúde, da educação, da habitação e da assistência social. De acordo com o Desenvolvimento Humano de 2025, a esperança média de vida dos angolanos subiu para 64,6 anos, ou seja, 64 anos, significando que os angolanos vivem hoje, em média, mais 23 anos do que viviam no final do período colonial. João Lourenço mencionou que em 50 anos o país conseguiu criar um sistema financeiro consistente com instrumentos modernos de pagamento. Desde 2002 que temos um sistema de pagamentos eletrónicos com o surgimento do sistema de cartões de pagamento multicaixa. A modernização da gestão do numerário conheceu um passo decisivo com a construção da Casa do Kwanza, inaugurada este ano, e com o alargamento da presença do Banco Central no território nacional, com 8 delegações regionais e 5 custódias de valores. A diversificação da economia nacional é um caminho sem retorno. Vai daí a necessidade de o país assumir a agricultura como setor vital neste processo. Uma área da economia que, depois de duramente afetada por anos de guerra, está a marcar passos para o seu crescimento. O alcance da paz permitiu a paulatina recuperação do setor agrícola através da implementação de vários projetos, quer no domínio do apoio à agricultura familiar, como no domínio da promoção de projetos agrícolas de média e grande dimensão. O projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e acesso ao mercado, MOSAP 1 e MOSAP 2, com ênfase particular para as províncias do Bié, Huambo e Malange, o projeto de desenvolvimento da agricultura familiar de Bom Jesus e Calenga, implementados nas províncias do Icolo, Ibengo e Huambo, o programa de preparação das campanhas agrícolas e o programa de extensão e desenvolvimento rural, implementados nos últimos 35 anos para garantir os fatores de produção, nomeadamente de fertilizantes, enxadas, katanas, charruas de tração animal, sementes, animais de raças melhoradas, colmeias melhoradas, bem como a assistência técnica aos pequenos produtores agropecuários e florestais por via de 9.000 escolas de campo instaladas, são alguns dos projetos de referência que têm sido executados para alavancar a produção agrícola familiar. Foram reabilitados mais de 30.500 hectares de perímetro irrigados nas localidades de Cachito, na província do Bengo, Matumbo, na província do Kwanza Sul, Bom Jesus, na província do Icolo e Bengo, e Matala, na província da Huila,
Mucoso na província do Kwanza Norte e Missombo na província do Cubango, e construídos novos perímetros irrigados no Sumbe e na Quiminha. A produção pecuária mereceu também um pedaço importante na mensagem. Segundo o chefe de Estado, o desenvolvimento do setor pecuário carece de investimento estruturado no domínio da produção de vacinas. É o que está a ser feito com a construção do Centro de Biodiversidade e Produção de Vacinas na província do Ambo, o qual vai dar suporte ao programa de fomento da pecuária nacional. Os nossos produtores terão melhores condições de investir e de crescer quando este centro começar a funcionar, prevendo-se que em pleno funcionamento sejam produzidas 30 milhões e 600 mil vacinas para mamíferos, 150 milhões e 600 mil vacinas para aves e 9 milhões 384 mil de unidades de antigénios. Nos últimos anos, no país foram reabilitados mais de 30 mil hectares de perímetros irrigados em localidades como Cachito, província do Bengo, Matumbo, na província do Kwanza Sul, Bom Jesus, na província de Icolo e Bengo, e Matala, na província da Huila, Mucoso, na província do Kwanza Norte, e Missombo, na província do Cubango, e construídos novos perímetros irrigados em várias localidades para apoio à produção alimentar. Entretanto, o Presidente da República anunciou hoje, durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, que no quadro dos 50 anos da independência nacional, do espírito de perdão e da paz e da reconciliação nacional e unidade de Angola, serão reconhecidos os signatários dos acordos de Alvor, atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. O Presidente da República, João Lourenço, fez nesta quarta-feira 15, na abertura do ano parlamentar, o discurso sobre o Estado da Nação, marcado por emoção, memória histórica e apelos à unidade nacional. A cerimónia, realizada na Assembleia Nacional, começou com honras militares e a execução do hino nacional, num ambiente solene que simbolizou as celebrações pelos 50 anos da independência nacional, a serem comemorados no próximo dia 11 de novembro. Visivelmente emocionado, o chefe de Estado lembrou os sacrifícios feitos pelo povo angolano na luta pela libertação e na construção da paz. A medalha comemorativa dos 50 é neste quadro, no espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender este reconhecimento nacional aos signatários dos acordos de Alvor, atribuindo a todos eles atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Não temos dúvidas de que este gesto, adicionado ao trabalho que temos vindo a fazer para a dignificação possível das vítimas dos conflitos políticos e para o consolo reparador dos seus familiares, é um indelével contributo à reconciliação nacional. Para nós, 50 não é apenas um número,
é sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de eternização do nosso passado glorioso. É sinônimo de paz, de perdão e de vontade de nos reerguermos juntos para concretizarmos os nossos sonhos. É símbolo de reafirmação do compromisso com os valores da pátria, de confirmação da nossa esperança e de reafirmação da nossa confiança. É sinônimo da nossa certeza de que a Angola unida vai vencer. E vai vencer porque Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Estou a terminar. Esta é uma nação que aprende com os seus erros, que supera os seus desafios e que celebra as suas conquistas. Em tom de homenagem, o Presidente da República, João Lourenço, recordou também as palavras de José Eduardo dos Santos no fim da Guerra Civil, em 2002, quando defendeu o perdão e a reconciliação como pilares da paz. Como disse o Presidente José Eduardo dos Santos na sua mensagem à nação, proferida no dia 3 de abril de 2002, quando nos preparávamos para abrir um novo capítulo da nossa história, abro aspas, quem ama verdadeiramente a paz tem que saber perdoar e reconciliar-se com o seu próximo, contribuindo assim para a união verdadeira e sólida dos angolanos, sem prejuízo para as divergências que uns e outros possam expressar. Fecho aspas. Sabemos que não tem sido fácil reconstruir o país, construir a nação e lançar as bases sólidas para o desenvolvimento. Presenciamos o sacrifício que milhões de angolanos fazem todos os dias, com esperança e confiança em todos os domínios da vida nacional, para fazer o nosso país crescer e para fazer do nosso país uma terra de prosperidade. É nobre e de alcance sentimental único o reconhecimento que a nação angolana tem feito a milhares dos seus filhos e a alguns cidadãos estrangeiros que consentiram sacrifícios e que se empenharam com alto sentido patriótico para nos legar uma terra livre, outorgando condecorações no quadro das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Esta é uma boa forma de contribuir para o fortalecimento da nação e de inspirar a nossa caminhada coletiva. O Presidente da República anunciou que, como parte das celebrações do cinquentenário da Independência Nacional, o Estado vai condecorar os signatários dos Acordos de Alvor, reconhecendo o papel histórico que tiveram no processo de autodeterminação nacional. No dia 11 de novembro, que está à porta, está a chegar,
vamos celebrar 50 anos de independência nacional. Sabemos que a caminhada até a conquista da liberdade não foi fácil. Custou a vida de muitos filhos da nossa terra. Trouxe o luto e a dor a muitas famílias. Derramou o sangue de muitos angolanos. Sabemos o quanto foi preciso suar para que a bandeira da liberdade fosse hasteada. Como disse o presidente António Agostinho Neto, fundador da nação angolana, a bandeira que hoje flutua é o símbolo da libertação, fruto do sangue, do ardor e das lágrimas e do abnegado amor do povo angolano. Todos sabemos que o pós-independência não foi fácil. Seguiram-se 27 longos anos de uma guerra entre filhos da mesma terra, que dizimou a vida de milhões de angolanos, mutilou física e mentalmente várias gerações e adiou os nossos sonhos na madrugada de 11 de novembro de 1975. Todos sabemos que a conquista da paz foi muito difícil. Requereu magnanimidade, serenidade e capacidade de perdão. Requereu o compromisso patriótico dos melhores filhos de Angola. Além das referências históricas, o presidente da República, João Lourenço, destacou os avanços políticos e institucionais nos últimos anos. Citou a aprovação unânime da nova legislação eleitoral como exemplo de diálogo e maturidade política no Parlamento e defendeu que esse espírito sirva de inspiração para a conclusão do pacote legislativo autárquico. Entrou em vigor este ano, representando o início de uma nova era na organização do território, a nova divisão político-administrativa, medida que vai melhorar a vida dos cidadãos por via de uma maior proximidade entre os serviços e os seus destinatários, sem prejuízo das dificuldades próprias de uma alteração desta profundidade. E tendo passado ainda pouco tempo, as perspectivas são bastante animadoras em relação aos benefícios concretos para a vida dos munícipes. Kazombo e Mavinga, capitais das províncias do Mochico-Leste e do Quando, respectivamente, vão conhecer uma nova realidade com a implementação paulatina de vários projetos estruturantes. É absolutamente prioritário implementar e concluir os projetos para a ligação rodoviária dessas duas capitais com o resto do país. Em breve, essas duas localidades terão mais energia e mais água, maior oferta de serviços nos domínios da saúde e da educação, para além de um novo rosto com a implementação do projeto de infraestruturas integradas. As novas províncias e municípios possuem hoje identidade orçamental própria, permitindo a afetação direta de recursos financeiros e humanos para promover o desenvolvimento desses territórios. Hoje é ainda mais evidente que a medida foi acertada, pecando apenas por ter sido tardia. As reformas em curso têm tornado os municípios cada vez mais fortes e interventivos, por via de medidas de reforço da desconcentração administrativa. Asseguramos a inscrição orçamental das verbas para todos os municípios, incluindo os novos, no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, e estamos a trabalhar para que os recursos estejam regularmente disponíveis, permitindo que as ações tenham reflexo direto na vida das populações. Os quadros dos municípios são gestores públicos de primeira linha. Estão próximos das comunidades e conhecem como ninguém os desafios do dia a dia. Estamos, por isso, a dedicar uma atenção especial à formação, considerando a implementação da nova divisão político-administrativa, tendo sido capacitados este ano
cerca de 5.000 funcionários de todos os municípios. A legislação eleitoral foi revista, aprovada por unanimidade, num exercício de diálogo parlamentar digno de registro e aplauso. Este exemplo pode inspirar o debate referente às leis pendentes do pacote legislativo autárquico, passo importante e determinante para a organização do processo eleitoral autárquico. O Presidente da República abordou ainda a importância da comunicação social, reafirmando o compromisso do governo com a liberdade de expressão e o direito à informação plural e isenta. Continuamos a considerar a comunicação social como um instrumento importante da afirmação dos direitos fundamentais dos cidadãos e de formação positiva da consciência nacional. São importantes, por isso, medidas contínuas para assegurar a liberdade de expressão e de opinião, para garantir aos cidadãos o acesso a uma informação plural, rigorosa e isenta. É necessário prosseguir com o processo de reformas legislativas, com vista à atualização dos principais instrumentos normativos e permitir um funcionamento cada vez mais harmonioso do ecossistema de comunicação social, incluindo a entidade reguladora da comunicação social, a Comissão de Carteira e Ética, para além das organizações sociais e do Sindicato dos Jornalistas. Vamos continuar a prestar atenção aos jornalistas e à modernização dos órgãos de comunicação social, para que continuem a dar o seu contributo na construção da nação. Vamos, por isso, dar seguimento ao processo de modernização da televisão pública de Angola e criar as condições para implementar os projetos de televisão digital terrestre, de modernização tecnológica e expansão da Rádio Nacional de Angola e estender a modernização a todos os órgãos públicos de comunicação social. Numa palavra, vamos continuar a trabalhar para a contínua adequação do serviço público de comunicação social às novas exigências globais e nacionais. O Presidente da República, João Lourenço, afirmou que Angola é uma nação que aprende com os seus erros, que supera os seus desafios e celebra as suas conquistas. E com voz firme declarou: Angola unida vai vencer. E aproveitamos para fazer aqui a ressalva. Na abertura deste jornal referimos que os 3 signatários dos acordos de Alvor serão condecorados em novembro, mas na verdade o ato ainda não tem data marcada. Entretanto, a Presidente da Assembleia Nacional destacou esta quarta-feira em Luanda a necessidade do reforço do diálogo construtivo e respeito mútuo e coesão nacional. Carolina Cerqueira reafirmou o compromisso dos parlamentares com a paz, a democracia e com a ética que deve conduzir o serviço público. Com um discurso marcado por apelos à União Nacional, à ética e ao reforço da cultura democrática, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, declarou nesta quarta-feira em Luanda a abertura solene do novo ano parlamentar, sublinhando que Angola faz-se de tradição e de renovação. Perante o Presidente da República, João Lourenço, membros do Executivo, magistrados judiciais, deputados e representantes do corpo diplomático, a líder do Parlamento angolano afirmou que o início de mais uma ação legislativa é um ato de profundo sentido patriótico, que reafirma o papel da Assembleia Nacional como guardiã da democracia e espaço de construção coletiva do nosso destino comum. Vivemos numa Angola plural, onde a diversidade é a nossa força e não o nosso obstáculo. Dessa pluralidade, reforça-se o diálogo construtivo, o respeito mútuo e a coesão nacional. Angola faz-se de união e de colaboração. Reafirmamos o nosso compromisso com a paz, com a democracia que consolidamos e com a ética que deve guiar o serviço público. O povo angolano espera desta casa leis justas, debates esclarecedores e decisões que melhorem a vida de cada cidadão. Só com cooperação entre os órgãos de soberania podemos responder aos desafios do nosso tempo e garantir reformas que cheguem às comunidades.
Num tom de reconhecimento institucional, Carolina Cerqueira destacou o papel do Presidente da República, João Lourenço, na consolidação da paz, da estabilidade e do prestígio internacional de Angola. Angola faz-se de dedicação e de exemplo. É justo destacar o trabalho de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, que reforça o prestígio de Angola no concerto das nações e promove a paz, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável e humano do nosso país. A sua ação firme, serena e corajosa inspira a confiança e sentido do dever patriótico, transformando desafios em oportunidades. A cerimônia de abertura coincidiu com o ano jubilar dos 50 anos da independência nacional, um marco que, segundo Carolina Cerqueira, deve servir de momento de reflexão, inspiração e celebração dos valores fundadores da nação angolana. Angola faz-se de inspiração e de celebração. No ano do jubileu dos 50 anos da independência nacional, refletimos sobre o caminho percorrido e celebramos os valores que nos unem: a liberdade, a reconciliação e a solidariedade. Celebrar 50 anos é reafirmar que Angola é plural e se renova pelo trabalho do seu povo e a memória dos que sonharam, o sacrifício dos que tombaram e a esperança dos que hoje constroem o nosso país. Angola faz-se com rumo e com visão. Que este ano parlamentar seja guiado pela responsabilidade, pela ética e pelo reforço da cultura de diálogo, e que o jubileu da independência renove o nosso compromisso com a paz, a concórdia e a solidariedade institucional. Encerrando o seu discurso, a Presidente da Assembleia Nacional reafirmou que o Parlamento deve ser exemplo de dedicação, diálogo e patriotismo, sobretudo num contexto de desafios econômicos e sociais que exigem consenso e sentido de missão. Com a cerimônia, foi oficialmente dado o início aos trabalhos da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura, num ambiente de grande simbolismo e esperança, marcado pelo lema que ecoou ao longo de todo o discurso: Angola faz-se de tradição e de renovação. E sobre o anúncio da atribuição da medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional aos signatários dos acordos de Alvor, os comentadores da TPA garantem que a iniciativa do chefe de Estado deita por terra todos os argumentos da oposição e dos críticos deste processo. Os comentadores da TPA destacados na Assembleia Nacional, palco do discurso à nação, foram perentórios em afirmar que o anúncio das condecorações aos 3 signatários dos acordos de Alvor com a medalha comemorativa dos 50 anos de independência nacional deita por terra todos os argumentos da oposição e dos críticos ao processo. Esteve muito bem, porque reconhecer e elevar estas figuras que em determinado momento da história debateram-se, deram a vida para que Angola fosse o que é. E este reconhecimento marca uma transição que naturalmente já não se poderá ouvir de qualquer líder da oposição dizer que, portanto, foram postos de parte por uma ou por outra razão. Deve ter ficado envergonhado, porque a condecoração não vem do Presidente da República. A condecoração vem do Estado angolano, que reconhece que esta pessoa, nos 50 anos de existência deste país independente, deu o seu contributo. Portanto, quem recusa, se calhar tem outros motivos, mas se for por algo ligado à questão partidária, hoje desmonta tudo. Podemos ser diferentes no credo religioso, podemos ser diferentes na opção política, mas temos que ser unidos nos grandes objetivos. Mas para estarmos unidos nos grandes objetivos, é necessário que tenhamos políticos avisados, que não vivam só do estatuto de serem políticos
políticos, outros estarem na Assembleia. E eu dei aqui um exemplo. O Presidente da República enfatizou algo que é muito importante. A Angola é uma nação muito jovem. O percurso de Angola foi sempre feito por arrojo de jovens. Há jovens que, quer na independência, quer em outros momentos, o punhado de pessoas que assaltaram as cadeias eram jovens. É com esses jovens que nós temos que empoderar a luta da autodeterminação econômica. Mas não podem ser jovens que estão a ser retroalimentados e incentivados para usarem as redes sociais tão somente para falar mal. Não podem ser jovens que só olham para a negatividade. Cada um de nós aqui tem um percurso de sacrifício por Angola. Independentemente de ser mais pequeno ou grande, cada um de nós tem um percurso. E eu digo assim, a Angola que muitos vivem em paz, nós viemos do estudo do ensino primário de Angola em guerra. Nós vivemos das condições em que o acesso ao livro era um esforço, o acesso à roupa, ao tênis para ir para a escola era um esforço. Mas muitos de nós forjaram-se nos quadros que esse país tem hoje. Por que esta geração, que encontra um mundo mais moderno, um mundo mais dinâmico, tem dificuldades de consentir pequenos sacrifícios que no passado para outra geração foram compreendidos como grandes sacrifícios? Walter Ferreira vai mais longe e questiona os cidadãos que, por alinhamento político à UNITA, decidiram não comparecer às cerimónias onde seriam condecorados. Nós vimos muitas figuras da nossa sociedade e alguns políticos na oposição que não foram buscar a sua medalha da condecoração por conta da questão de um certo populismo. E como é que estes ficam agora na fotografia? É essa a questão. Eu penso que a sociedade tem que refletir. Nós vivemos tempos de muitos extremos. Temos cidadãos que não foram buscar em função de um tal princípio de solidariedade com as forças da oposição. Eu penso que não é correto. Temos políticos na oposição, pessoas com muita responsabilidade, que deveriam ter ponderado, deveriam ter aceitado irem buscar as medalhas da condecoração. Porque a condecoração é pessoal, é um direito, é um reconhecimento a um percurso, a um simbolismo. E são 50 anos. Já não se vai dar medalhas mais dos 50 anos. E estas pessoas devem se retratar, pelo menos do ponto de vista moral. Alguma vergonha tem de ter, porque o presidente João Lourenço, com essa questão de assumir publicamente que vai condecorar no dia 11 de novembro, no dia da festa da nossa independência, os 3 signatários, eles ficam desconstruídos. Joseph dos Santos aproveitou a ocasião para rebater as declarações do presidente da UNITA, que procura associar o perdão às condecorações dos 3 signatários dos Acordos de Alvor. Tive o cuidado de acompanhar as declarações feitas pelo presidente da UNITA, tanto o engenheiro Adalberto Costa Júnior, tanto que ele fazia referência a este tema, tanto. E diz que na Assembleia Nacional, portanto, foram as palavras que utilizou, que na Assembleia Nacional este tema foi discutido, os nomes das pessoas que iam ser condecoradas. É só para clarificar lá em casa, sobretudo e com devido respeito que temos a esta personalidade, mas na Assembleia Nacional não se discutiu os nomes das pessoas a serem condecoradas. Na Assembleia Nacional o que se discutiu é o diploma, ou seja, a norma que ia configurar como é que estas pessoas iam ser condecoradas. Naturalmente que esta norma também, e isso se discutiu, não só foi aprovado, portanto, também da Generalidade, portanto, a classe de condecorações. E isto vai um pouco com a rácio que trazia o Rui, que, portanto, cai por terra a velha narrativa que a UNITA tinha de que, portanto, o Presidente da República, aqui mais uma vez estamos a falar do chefe de Estado e não do líder de um partido político. Nada mais natural que isto aconteça. Penso que as famílias destas pessoas irão de facto receber a medalha de bom grado. Essa é a grande questão, quem é que vai receber? Eu penso que são as famílias, devem ser as famílias, e de facto não há nada melhor do que o reconhecimento do Estado. Agora, o que temos aqui, e entendo a pergunta, são questões políticas, são birras políticas, quesilhas políticas que de facto não se comparam com a importância do ato. Agora,
O presidente, de facto, esteve muito bem, surpreendeu as pessoas que estavam lá na sala. Repito, também nos surpreendeu cá fora, mas, de facto, surpreendeu pela positiva. Então, vamos ver como é que o processo corre. Espero que as famílias, de facto, acedam, porque é como disse há pouco, é reconhecimento do Estado, não da pessoa do presidente, mas sim do Estado angolano através do presidente da República. O presidente João Lourenço, eu dizia que conseguiu guardar o seu trunfo. Não é um trunfo político, mas um trunfo também enquanto chefe de Estado, enquanto estadista. Mas é importante nós percebermos que, do ponto de vista estratégico, aquilo que foi a opção do Executivo em relação ao programa Perdoar e Abraçar, em relação ao programa de poder dar dignidade à história e ao seu simbolismo, com os protagonistas da UNITA e não só da sociedade, o próprio Empelabas falando da UNITA, era mais do que visível nós percebermos que o presidente pudesse fazer a condecoração a esta grande figura, Jonas Malheiro Savimbi e Alden Roberto. Na cerimónia cheia de significado patriótico, cabem apenas os melhores filhos desta pátria, Angola. E é o assunto do dia que nos leva hoje ao primeiro intervalo. Volte connosco para a segunda parte. Até já. E voltamos a olhar para o assunto que hoje marca o dia no país. O anúncio do Presidente da República, João Lourenço, na Assembleia Nacional sobre a condecoração dos 3 signatários dos Acordos de Alvor. Agostinho Neto, Alden Roberto e Jonas Savimbi vão assim ser condecorados com a medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional. No espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender este reconhecimento nacional aos signatários dos Acordos de Alvor, atribuindo a todos eles atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional. Não temos dúvidas de que este gesto, adicionado ao trabalho que temos vindo a fazer para a dignificação possível das vítimas dos conflitos políticos e para o consolo reparador dos seus familiares, é um indelével contributo à reconciliação nacional. Para nós, 50 não é apenas um número. É sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de eternização do nosso passado glorioso. É sinônimo de paz, de perdão e de vontade de nos reerguermos juntos para concretizarmos os nossos sonhos. É símbolo de reafirmação do compromisso com os valores da pátria, de confirmação da nossa esperança e de reafirmação da nossa confiança. É sinônimo da nossa certeza de que a Angola unida vai vencer.
e vai vencer porque Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, estou a terminar. Esta é uma nação que aprende com os seus erros, que supera os seus desafios e que celebra as suas conquistas. Noutro momento, o Presidente da República, João Lourenço, garantiu que o percurso de Angola no plano desportivo é vitorioso. No discurso sobre o Estado da Nação, o chefe de Estado garantiu que o Executivo vai continuar a trabalhar para que volte a abrigar mais eventos desportivos internacionais, à semelhança do Afrobasket 2025. As conquistas no desporto angolano mereceram destaque no discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. O handebol e o basquetebol são as modalidades mais tituladas do país e mereceram um olhar especial do chefe do Executivo na abertura do novo ano parlamentar. Nosso percurso é vitorioso. No handebol feminino temos 17 participações em mundiais, 8 em Jogos Olímpicos, 16 títulos africanos e 7 pan-africanos. No basquetebol masculino, temos participação em 9 mundiais, 5 Jogos Olímpicos, 8 Jogos Africanos e 12 títulos continentais, o último dos quais este ano, reconquistando a taça 12 anos após a última conquista. Os feitos de José Armando Saiovo mereceram igualmente destaque no discurso do Presidente da República. José Armando Saiovo transformou a dificuldade em oportunidade e o resultado foi o flutuar da nossa bandeira nos mais altos mastros da arena internacional, para o orgulho de toda uma nação. Com 3 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004, 3 medalhas de prata nos Jogos Paralímpicos de Pequim de 2008, uma medalha de ouro e uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, para além de outras tantas nos campeonatos do mundo. Saiovo é um símbolo de resiliência e de superação e um exemplo notável para a nossa juventude. De 12 a 24 de agosto, o nosso país albergou o Afrobasket 2025, competição que juntou 12 seleções africanas e se disputou nas províncias de Luanda e Namibe. De 10 a 20 de dezembro, Angola vai organizar os Jogos Africanos da Juventude pela primeira vez nas províncias de Luanda, Bengo e Icolo-Bengo, com participação de 54 países. O presidente João Lourenço garantiu que o governo vai trabalhar para que maiores eventos desportivos sejam realizados em Angola. A semelhança do que aconteceu este ano com o basquetebol, vamos trabalhar para voltar a trazer a organização dos grandes eventos desportivos para o nosso país, nas várias modalidades e nos diferentes escalões, como meio adicional de incentivar os nossos desportistas e de promover o nosso desporto e o nosso país. Recentemente foi inaugurado o primeiro centro de alto rendimento no país, em homenagem ao atleta paralímpico mais medalhado de sempre, José Armando Saiovo. O Complexo Paralímpico José Armando Saiovo está localizado na província do Bengo. João Lourenço garantiu que o governo quer apostar na construção de mais infraestruturas desportivas. Mais do que um simples centro de treinamento e estágio, trata-se de reafirmar da convicção de que o país que estamos a construir não deixa ninguém para trás. Nos primeiros dias do próximo mês de novembro, vamos colocar ao serviço do desporto nacional
o estádio de futebol do IS e, no início do próximo ano, o estádio de futebol do Ambo, bem como daremos início a um ambicioso programa de construção de pavilhões multiuso em algumas províncias que ainda não dispõem desta importante infraestrutura desportiva. Com esta aposta do Executivo, esperam-se melhores performances, novos recordes, sobretudo nas modalidades individuais, e mais conquistas nas coletivas. E a seguir olhamos para mais uma tragédia nas estradas nacionais. 2 pessoas morreram e 19 ficaram feridas hoje, depois da viatura em que seguiam ter capotado. A viatura transportava mais de 20 pessoas e fazia o percurso Cuito-Ambo. Os feridos estão a receber tratamento médico no Hospital Walter Strangway. Percurso impedido numa viagem que tinha como destino a província do Ambo, numa viatura que carregava mais de 20 passageiros, cujo excesso de velocidade resultou em capotamento e vitimou mortalmente 2 pessoas e feriu outras 19 em tratamento no Hospital Walter Strangway. Dizer que uma delas ela faleceu no decorrer do transbordo até aqui no hospital, chegou já em caso extremamente difícil e já falecido, e nós lamentamos o sucedido. E dizer que recebemos 19 pessoas, todos eles diagnosticados como um politraumatismo. Uma das pacientes teve um trauma abdominal fechado. Tivemos que levar a paciente ao bloco operatório, onde a paciente já teve a cirurgia e apresenta melhoria substancialmente. Estamos a esperar mais ou menos 6 a 8 horas para ver se eles sejam reavaliados por a equipe que constituímos. Nessa altura temos uma equipe multissetorial constituída por cirurgião, neurocirurgião, intensivista, imagiologista, entre outros, para juntos lidarmos com esses pacientes. Então tem sido um trabalho áudio que esperamos que daqui a algumas horas alguns deles terão já alta. Este é o 201º acidente registrado nos últimos 10 meses, só este ano no Bié, com mais de 500 feridos e 100 mortes nas estradas da província. A Polícia Nacional rendeu hoje homenagem ao empresário e antigo subcomissário da Polícia Nacional, João Ernesto dos Santos Lino, mais conhecido por Santos Bicuco. Eram cerca de 8 horas da manhã desta quarta-feira quando a urna com os restos mortais de João Ernesto dos Santos Lino, mais conhecido por Santos Bicuco, deixava o terminal de carga do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro com destino à Casa Velório da Polícia Nacional. Neste recinto, e no ambiente de dor, luto e, acima de tudo, de recolhimento para os familiares, amigos e colegas, foi rezada uma missa em memória a Santos Bicuco, que morreu na passada quinta-feira, 9 de outubro, em Portugal, vítima de doença. Somos nós os que verdadeiramente o amaram, os que vão verdadeiramente sentir a sua falta, os que sabem a grandeza deste homem. Ele foi pai, tio, irmão, amigo, empresário, companheiro e, acima de tudo, foi um homem bom. A sua bondade vai ecoar por gerações. Santos Bicuco destacou-se pelo seu contributo para o desenvolvimento econômico de Angola, com investimentos expressivos nas áreas do comércio, agropecuária, construção civil, hotelaria e transportes, além de ter estado envolvido em iniciativas sociais e comunitárias que beneficiaram diversas comunidades do interior do país. E nesse caminho ele nunca esqueceu o propósito que o movia, ajudar. Foi isso que ele mais fez durante toda a sua vida. Ele poderia ter guardado tudo o que conquistou para si, poderia ter vivido uma vida tranquila, confortável e distante. Mas não, ele escolheu doar. E não foi pouco, 90% daquilo que ele adquiriu, construiu, foi transformado em infraestruturas, em projetos, em apoios, em oportunidades para os outros. Reconhecido como uma das figuras mais influentes do empresariado nacional, foi também fundador do Clube de Futebol Progresso da Lunda Sul e desempenhou funções na Polícia Nacional, onde exerceu o cargo de conselheiro do Comando-Geral da Corporação, recordando que João Ernesto dos Santos Lino, Santos Bicuco,
Foi promovido ao posto policial de subcomissário, através da ordem do comandante-em-chefe das Forças Armadas Angolanas, número 15/17. A Polícia Nacional de Angola nunca esqueceu e jamais esquecerá os feitos de todos aqueles que desde muito cedo compreenderam que a existência humana anda paralelamente com a ordem e a segurança pública. Tem registrado as realizações do nosso companheiro no domínio da motivação e elevação do estado moral e psicológico das forças, mediante o trabalho realizado nos comandos onde trabalhou. É um homem do esporte, um homem da cultura, mas acima de tudo um homem do povo. Um homem que ajudou, lutou para o benefício deste povo. Era um homem de coração grande. A notícia da sua morte gerou consternação em vários setores da sociedade que recordaram Santos Bikuku como um empreendedor comprometido com o desenvolvimento local e o bem-estar das comunidades. Santos Bikuku nasceu no dia 1º de maio de 1969, sendo assim morreu de forma prematura, aos 56 anos de idade, e será sepultado nesta quinta-feira em Saurimo, sua terra natal. E a seguir olhamos para outras informações de utilidade pública, mais precisamente sobre a previsão do tempo. Com a Dalila, como sempre. Boa noite, Dalila. Boa noite, Fernanda. Boa noite, bem-vinda. Vamos então aos destaques de hoje. Muito bem, vamos olhar para a previsão do tempo. Podemos destacar que continuamos com chuva, Fernanda, em quase todo o território nacional. Vamos começar por olhar para a disponibilidade de umidade relativa do ar, que está alta em quase todo o território, com percentagens de 70% a 100%, com exceção do sudeste de Angola, onde as percentagens estão abaixo dos 50%. Vamos olhar para a primeira região, compreende o norte e parte do leste, Mbanza, Congo, Uige, Ndalatando, Malange e Dundo, com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. As restantes cidades dividem-se em chuva fraca ou chuvisco para as próximas horas. A segunda região, centro e parte do leste, Benguela, Uambo e Cuito, com chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Luena, com chuva fraca, e Kazumbo, com céu parcialmente nublado. Entretanto, a cidade do Uambo, com 16 graus, tem a temperatura mínima mais baixa do nosso país para as próximas horas. No sul de Angola, vamos destacar Mavinga, com 36 graus, céu parcialmente nublado. 36 graus tem a temperatura mais alta do nosso país para as próximas horas, e as restantes cidades dividem-se em chuva fraca ou chuva fraca à moderada. Vamos olhar para o tempo em Luanda, no momento com uma temperatura de 24 graus. A previsão amanhã é de chuvisco para a capital do país. Uma novidade: quinta-feira, 29 graus, Fernanda, é a temperatura mais alta desta semana para Luanda. Na sexta, baixa para os 27 e no sábado volta a subir 1 grau, 28 graus. É o que é, temos que aguentar com o calor, não é? Com certeza. Bom descanso para ti, Dalila. Muito obrigada, Fernanda. Até amanhã. E o Telejornal faz aqui mais um intervalo, já sabe, quando consigo, para mais um bloco de notícias, o último. Até já. O Telejornal regressa para mais momentos de informação. Morreu hoje vítima de doença o ex-primeiro-ministro do Quênia, Raila Odinga, tinha 80 anos de idade. Faleceu esta quarta-feira. No Madagascar, o líder do golpe de Estado militar afirmou hoje que vai assumir o cargo de presidente da República nos próximos dias, um dia depois do Tribunal Constitucional o ter pedido para assumir os destinos do país. E voltamos a falar sobre o assunto que hoje marcou o discurso do Presidente da República, João Lourenço, na abertura do ano parlamentar, relativamente às condecorações que serão dadas aos 3 signatários dos acordos de Alvor.
O pronunciamento do Presidente da República, João Lourenço, no discurso sobre o Estado da Nação, proferido nesta quarta-feira 15, aqui na Assembleia Nacional, foi recebido com aplausos e manifestações de satisfação por parte dos deputados. O ponto que mais sensibilizou os parlamentares foi o anúncio de que os signatários dos Acordos de Alvor, marco histórico do processo de independência de Angola, serão agraciados com a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Para os deputados, a decisão simboliza um gesto de reconciliação e maturidade política, em sintonia com o espírito de perdão e unidade nacional, evocado pelo chefe de Estado. Parabéns ao Presidente da República, parabéns àqueles todos que contribuíram que isso fosse feito, e nós vamos mais uma vez dizer que esse sim é o auge da reconciliação nacional, e porque está a se ver todos aqueles que finalmente trabalharam para esse país. O Presidente da República mostrou mais uma vez um sentido de reconciliação tão grande, um alto espírito de humanismo e uma humildade, como sempre o caracterizou, e penso eu que os angolanos estão de parabéns. Aliás, todos nós hoje nos sentimos emocionados com essa medida, com essa notícia tão importante que o Presidente deu, e espero que estão criadas aqui então as condições para que os angolanos possam todos andar de mãos unidas, porque o que importa aqui em Angola não interessa os interesses políticos, os interesses religiosos ou mesmo sociais e econômicos. O mais importante em Angola, todos nós somos filhos de Angola, e eu penso que foi bem merecida essa medida que o Sr. Presidente, esse anúncio tão importante que o Sr. Presidente deu a Angola. Eles foram atores principais na luta dos movimentos de libertação do país. Um presidente de todos os angolanos fala do perdão, fala da importância que cada cidadão, cada ser humano, no contexto deste processo, desta história, esta trajetória que tivemos, exerceu a sua participação, como exerceu, e naquele momento em que fala da atribuição da outorga da medalha aos 3 signatários de Alvor, está precisamente a trazer a nação a um momento de reflexão sobre a importância da paz, da unidade e da reconciliação nacional. Fiquei triste pelo facto de meus colegas não terem reagido, não terem sentido e reagido a esta posição de Estado que o Presidente assuma, e note-se com profundidade. O cinquentenário da independência nacional vai além da celebração de uma data histórica. Os 50 anos não são apenas um número. É sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de paz, de perdão e de vontade de reerguer o país para a concretização dos sonhos de todos os angolanos. Portanto, nós temos, felizmente, uma inflação em sentido de queda, e particularmente este ano de 2025, em que está a ser mais evidente o caminho de estabilidade de preços na nossa economia. Nós temos também o contínuo aumento da oferta de postos de trabalho. É ainda dos maiores desafios que o país tem, mas é inegável o que está a acontecer. Portanto, os dados que temos consolidados de 2024 dizem-nos que foram criados o ano passado cerca de 1 milhão de postos de trabalho, 300 mil dos quais no setor formal da economia, 700 no mercado informal. Nós fazemos a nossa parte como coordenador da Comissão Interministerial. Os órgãos da Polícia e do Ministério do Interior têm estado a cumprir o seu papel. Ontem cumprimos uma etapa importante, que foi a recepção oficial de 61 viaturas, caminhões e 43 embarcações que foram retidas no âmbito do controle do contrabando de combustíveis. E penso que vamos continuar este trabalho. Agora cabe aos tribunais julgarem. Todavia, é importante garantir que continuemos a trabalhar com as pessoas a todos os níveis, a nível de secretarias, a nível dos próprios magistrados, que têm a capacidade, o poder e a competência de fazer a condução destes processos, para que eles sejam instruídos e concluídos no mais curto espaço de tempo, e com isso alcançarmos a tão almejada justiça.
E as equipas estão motivadas, as equipas têm estado a trabalhar, os projetos têm estado a surgir, têm sido implementados com maior ou menor dificuldade, mas o certo e sabido é que a modernização e a transformação digital do país hoje em dia é uma realidade. A prova disso é aquilo que todos dizem, a utilização simples de um telemóvel, a utilização das aplicações bancárias, tudo isso é processo da modernização do setor das telecomunicações e tecnologia de informação. Nós estamos a investir bastante no setor primário. Em termos de infraestruturas, com o PIM construímos mais de 372 unidades sanitárias, entre postos, centros de saúde, hospitais municipais. Fizemos os maiores concursos públicos da história da saúde, com a admissão de mais de 46 mil profissionais. 80% desses profissionais estão nos cuidados primários de saúde. Estamos a trabalhar neste projeto muito ambicioso de formação de quadros, mas que já está a dar os seus frutos. Portanto, elas ainda têm condições de o fazer, há um espaço enorme à volta do aeroporto que pode permitir o desenvolvimento do comércio e outros serviços, portanto estamos perfeitamente disponíveis para que isso possa acontecer. Nós temos, de facto, as questões ligadas aos funcionários das zonas recônditas equacionado. De todo modo, temos algumas preocupações que se vão levantando no plano operacional, com alguns que, numa perspectiva muito de aproveitamento, vêm fazendo algumas manobras dilatórias para estarem inseridos no sistema. E quando nós detectamos esse tipo de falcatruas, nós aprimoramos o nosso sistema de controlo para permitirmos que o sistema seja efetivo, pleno e, acima de tudo, transparente. Eu acredito na força das mulheres, o camarada Presidente acredita na força das mulheres. Agora, o que nós temos que fazer é continuar a trabalhar para não defraudar esta confiança que tem estado a ser depositada em nós. Nos corredores do Parlamento, o clima foi de aprovação e orgulho nacional. Deputados, governantes e diplomatas elogiaram o tom conciliador do discurso e o foco na memória histórica. Para os presentes, o gesto do Presidente da República demonstra respeito pela trajetória política do país e contribui para aprofundar o processo de reconciliação nacional, iniciado após o fim da Guerra Civil em 2002. Estamos a falar de Malogrado, Savimbi, Olden Roberto, pessoas que o povo estava a clamar por serem condecorados. Então não há dúvidas nenhumas que estamos a viver um dos momentos mais importantes da nossa história, reconhecendo aqueles que trabalharam para nós termos uma Angola independente. O discurso sobre o Estado da Nação marcou a abertura oficial do novo ano parlamentar e insere-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional, a serem comemorados no próximo dia 11 de novembro. O evento contou com a presença da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, membros do Executivo, do Corpo Diplomático e de várias figuras da sociedade civil. Também o Para Já Servir Angola congratula-se com o anúncio do Presidente da República sobre a condecoração aos signatários dos acordos de Alvor, nomeadamente Olden Roberto, António Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Este é um assunto que não se esgota por aqui. Estamos a fechar o Telejornal. Vamos ficar precisamente com alguns dos momentos altos que marcaram o discurso sobre o Estado da Nação que o Presidente da República proferiu hoje na Assembleia Nacional por ocasião da abertura do novo ano parlamentar. Boa noite, até amanhã. No espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender este reconhecimento nacional aos signatários dos acordos de Alvor, atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Não temos dúvidas de que este gesto, adicionado ao trabalho que temos vindo a fazer
para a dignificação possível das vítimas dos conflitos políticos e para o consolo reparador dos seus familiares. É um indelével contributo à reconciliação nacional. Para nós, para nós, 50 não é apenas um número. É sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de eternização do nosso passado glorioso. É sinônimo de paz, de perdão e de vontade de nos reerguermos juntos para concretizarmos os nossos sonhos. É símbolo de reafirmação do compromisso com os valores da pátria, de confirmação da nossa esperança e de reafirmação da nossa confiança. É sinônimo da nossa certeza de que a Angola unida vai vencer. Esta é uma nação que aprende com os seus erros, que supera os seus desafios e que celebra as suas conquistas. Hospitais mais ilustres para o povo, rumo à vitória, para um país que faz de tudo para chegar um dia novo. Angola, 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 Angola.